O Renault Dauphine, no final de 1961, comemorou seu quinto título consecutivo de carro mais vendido na França. O Dauphine é então o primeiro carro francês a ultrapassar os 2 milhões de exemplares produzidos. O Dauphine não foi só produzido na França. O carro também teve uma boa carreira no estrangeiro. O maior mercado de automóvel do mundo, os Estados Unidos, entra na mira da Renault e os carros começam a serem embarcados para o outro lado do Atlântico. O Dauphine foi apresentado no Salão do Automóvel de Nova York, no final de março de 1956. Não era exatamente o mesmo carro. Para se adaptar à gasolina local, a taxa de compressão foi aumentada. Distingue-se também pela sua aparência, com frisos cromados adicionais. Iluminação reforçada da placa e faróis de maior diâmetro de 180 mm. No primeiro ano foram vendidos 1.700 exemplares. Em maio de 1957, foi apresentado um novo Dauphine nos Estados Unidos. Ficou mais americanizado com para-choques reforçados e específicos. Os indicadores de direção são movidos para frente e para trás. Em 1957, a revista The Motor elegeu-o como o carro de 4 lugares mais bonito do mundo. Em 1958 o circuito elétrico foi mudado para 12 volts e no ano seguinte foi proposto um sistema de aquecimento reforçado. 1959 também marcou o melhor ano do Dauphine no mercado dos Estados Unidos. As 900 concessionárias venderam 91.073 carros. É ajudado por um preço de $1.600, 400 menos que seu concorrente local mais próximo. Com o tempo, o Dauphine mostrou-se inadequado para frio extremo, não pelo aquecimento, mas pela propensão a não dar partida. Além disso, não apresentava uma boa vedação ao pó das estradas, e as queixas eram constantes. De qualquer maneira, teve uma boa participação no concorrido mercado americano. O Dauphine foi montado também na Espanha. Assim que o Dauphine foi lançado na França, o carro foi lançado no mercado espanhol com a sigla FASA, no lugar do Renault em 1958. O Gordini juntou-se à gama em 1961 e depois o Undine em 1962. O Dauphine básico teve uma carreira curta, parando sua produção em 1964, seguido no ano seguinte pelo Undine. Tal como na França, apenas o Gordini permaneceu em produção até 1967. Até então, um total de 125.912 foram produzidos. Na Argentina, as indústrias Kaiser são basicamente uma joint venture entre o país sul-americano e a fabricante americana Kaiser, tendo em 1959 assinado um acordo com a Renault. A partir de junho de 1960, ali foram fabricados Dauphines híbridos, próximos ao tipo norte-americano, mas com faróis europeus de 160 mm. O IK Gordini é lançado ao mesmo tempo que o IK Dauphine, tendo o modelo básico cessado a produção em 1966. O Gordini resistiria até 1970. Foi portanto na Argentina que seriam produzidos os últimos Dauphines. 88.335 carros saíram das linhas de produção em 10 anos. Na Itália, o Alfa Romeo Dauphine e Undine. Em 1958, para aumentar a sua gama, a Alfa Romeo assinou um acordo de cooperação com a Renault. O objetivo é muito simples: produzir carros em Portela e distribuí-los em sua rede. Somente no início de junho de 1959 inaugurou a linha de montagem e os primeiros carros saíram das linhas. O Alfa Romeo Dauphine é um pouco diferente da versão francesa, equipado com luzes Carello específicas e um circuito elétrico Magneti Marelli de 12 volts. Depois de 6.542 exemplares no primeiro ano, mais de 20.000 carros foram produzidos em 1960. Mas também aqui o carro se revela inadequado para o mercado local. A Alfa Romeo critica em particular a falta de potência do carro e a sua caixa de 3 velocidades. Com isso, as vendas continuaram a diminuir. Apesar da adoção dos freios a disco, os modelos de 1964 não reanimaram as vendas.
Foram produzidos 345 carros em 1966, quando o Alfa Romeo Dauphine parou definitivamente, um ano antes da versão francesa. Apesar disso, ainda 73.841 carros foram produzidos. No Brasil, o Dauphine foi produzido pela Willys Overland. No final de 1958, foi firmada uma parceria para produzir os carros franceses, em uma fábrica ampliada para a ocasião. A concordância do governo brasileiro só foi dada em 1959, sendo um certo obstáculo o fato de 75% das peças virem da França. Aos poucos o ritmo aumenta, e 95% das peças são feitas localmente. O Dauphine brasileiro é baseado no americano com seus grandes faróis e seu para-choque específico. Em 1962 deu lugar ao Gordini, mais adequado ao mercado brasileiro com 40 cavalos vapor e caixa de 4 velocidades. O 1093 local chega no ano seguinte. Em 1965, a Willys ofereceu o Teimoso, uma versão despojada, com a mecânica do Gordini, mas sem indicadores, com para-choques simples e equipamentos básicos. Em 1966, o Gordini 2 apareceu com assentos mais acolchoados, sem suspensão pneumática e eixos de roda notavelmente maiores. No ano seguinte, o Gordini 3 teve um aumento de equipamentos, e foi equipado com freios a disco dianteiros opcional. Uma versão 4 chegou a estar no catálogo poucos meses em 1967, antes da aquisição pela Ford, e da descontinuação do Gordini no Brasil, onde foram construídos 74.627 carros. Hoje, a linha Dauphine é uma das estrelas de carros de colecionador. Se um grande evento de carros antigos não tiver um Dauphine ou Gordini, certamente não estará completo. Tá aí, a história do Dauphine pelo mundo. Espero que tenha gostado, inscreva-se. Obrigada, até o próximo.